Oi, gente. Então, o Rei de Ouros, ele representa uma pessoa que é muito, muito, muito firme na palavra dele, né? Ele é absolutamente firme na palavra dele. Por isso, para o lado negativo, né, ele poderia significar uma pessoa teimosa, né? Mas isso é quando a pessoa, no lado negativo, é quando ela está atuando pelo ego. Então, aqui ela acha que sabe, mas não sabe. Mas no lado positivo, ou no normal, né, do Rei de Ouros, ele realmente sabe do que ele está falando, e por isso que ele é absolutamente firme naquilo. O Rei de Ouros, assim como todos os reis, né, eles passaram, antes de chegar em rei, eles passaram pelo caminho dos cavaleiros, né, ele passou pelo caminho do cavaleiro. Então, os cavaleiros, eles estão no caminho da experiência, eles ainda estão experimentando. E aí depois, né, que eles tiveram toda essa jornada, né, de experiência, de vivência da coisa, né, dos assuntos do naipe, aí eles vão estabelecer a autoridade no rei. No rei, ele já tem a maturidade, eles têm a experiência, ele tem um grande conhecimento daquele assunto, né? No caso dos assuntos do naipe, ele tem a autoridade estabelecida sobre o assunto, ele é uma autoridade sobre aquele assunto. Então, o Rei de Ouros, ele é uma autoridade sobre os assuntos do naipe de ouros, e isso significa que ele lida com coisas concretas, com coisas palpáveis, com coisas prováveis, que tem como você comprovar, né, o que você está falando. Então, por isso, de todos os reis, ele seria o mais firme dos firmes, né, no que ele está falando, porque ele se apoia no concreto e já é uma autoridade sobre o concreto. Então, por exemplo, se fosse o Rei de Copas, ele é uma autoridade nos assuntos do naipe de copas. Então, ele é uma autoridade nos assuntos que dizem respeito às emoções e aos sentimentos, mas não é uma coisa que ele pode comprovar matematicamente, que ele pode dar uma demonstração clara, ele não pode passar o sentimento, ele até pode compartilhar o conhecimento dele, dando uma instrução tal, mas ele não pode fazer a pessoa entender a experiência de como é, por exemplo, estar apaixonado por alguém. Isso daí só a pessoa vivendo que ela vai saber, e mesmo assim não dá para medir intensidade, né, e forma, enfim, de que isso aconteceu em cada pessoa. Mas o Rei de Copas, ele tem experiência já nesse campo, só que é um campo praticamente não compartilhável, né? Não dá para você compartilhar isso de forma firme, concreta e segura, né? O Rei de Ouros não, ele é o mais seguro de todos porque a experiência dele é no campo da matéria, que é o naipe da terra. Então, por exemplo, ele poderia ser uma pessoa que, além dele ter se formado em engenharia civil, ter esse conhecimento, né, acadêmico da coisa, ele é uma pessoa que ele construiu a casa com as próprias mãos. E ele fez isso várias vezes, porque em se tratando do naipe de ouros, principalmente, são figuras que elas querem ter muita segurança, eles buscam segurança. Então, eles precisam fazer a coisa dando atenção aos detalhes, com um método, dando tempo ao tempo, experimentando aquilo várias vezes para eles se sentirem seguros. Eles precisam fazer várias vezes, repetir aquilo várias vezes, para eles mesmos se sentirem seguros do que eles estão fazendo. Então, é como se o Rei de Ouros tivesse construído várias casas para ele se sentir seguro de que ele sabe fazer uma casa e que ele garante que a casa não vai cair, que vai permanecer de pé. Então, ele é um engenheiro e ele também é aquele que colocou a mão na massa. E ele manja de tudo sobre isso, de materiais, de medida, de instrumento, de construção, de medir, enfim. Tudo de instalação elétrica, hidráulica, tudo que se tem que entender sobre a construção da casa, ele entende. Então, quando ele vai falar sobre a construção de uma casa, ele sabe exatamente o que ele está falando. Se você for perguntar para ele da casa, ele sabe porque ele mesmo fez, ele mesmo construiu. Então, ele sabe onde que está a instalação, ele sabe onde que pode furar, onde que não pode, ele sabe tudo sobre aquilo. Ele tem uma base absolutamente firme sobre o que ele está falando, sobre o que ele está decidindo, e é por isso que ele não muda. O Rei de Ouros vai ter essa característica de que ele não muda a opinião dele. Então, se for numa via de ego, que é a via negativa, é alguém que acha que sabe, mas não sabe. Então, ela fica firme naquilo por medo de ceder, por medo de parecer insegura. O ego sempre está vendendo uma imagem. Agora, na via
da verdade, o Rei de Ouros, ele de fato sabe o que ele fala, ele sabe porque ele conhece pela experiência, ele é uma autoridade no assunto e é por isso que ele não muda, porque ele está absolutamente certo do que ele está falando, da posição que ele está tomando, da escolha, né, ou das escolhas que ele está fazendo. Então, mais uma dica aí, né, para quem gosta de tarô, quem quer aprender tarô, para os estudantes, né, e muito obrigada pela atenção.